Realizamos hoje um evento discutindo o exame para advogados no Brasil e na Alemanha, com a presença de 2 estudantes alemães que estavam aqui de passagem em Recife. Interessante da discussão toda foi que o exame de ordem para poder receber a carteira de advogado da Alemanha só é dada a autorização de fazer 2 únicas vezes. Aqui no Brasil é por prazo indeterminado, ou seja, a média de aprovação no exame de OAB no país tem sido de 15% a 20%. De cada 100 candidatos a advogados do Brasil, aproximadamente 80 a 85 são reprovados e passam a ter N oportunidades de poder fazer um novo exame. Na Alemanha não, apenas 2 vezes. Isso é uma ideia que já começa a chegar aqui no Brasil e começa a ser discutida. E a OAB Federal vê isso com bons olhos. Eu acredito que essa questão deve ser discutida, tratada, mas que com o passar dos anos deverá haver uma delimitação da quantidade de vezes que o aluno poderá ser candidato a advogado. Uma outra questão que foi tratada foi que também o processo de seleção na Alemanha é aberto por unidades federativas e os melhores alunos, ao concluir um curso que se classificarem numa prova que chama prova do Estado, eles poderão ser remanejados para cargo de juízes, promotores ou equivalentes a procuradores do Estado, digamos assim. E os demais poderão exercer a advocacia. Isso é uma prática que deve ser definida de Estado para Estado e que fica um projeto interessante para ser discutido no país. Quem sabe, de repente, nós não poderíamos unificar tudo e, através do exame nacional, ser ocupado determinadas vagas e também por Estados. Um outro fato que a semana trouxe foi justamente a anulação da segunda fase do exame de OAB. Houve em São Paulo, na cidade de Osasco, uma denúncia de fraude na prova do exame de direito penal, onde o estudante estava com gabarito, um dos fiscais teve acesso, e nessa discussão se houve ou se não houve fraude, a OAB Federal, na reunião que aconteceu dias 8 de março, em Brasília, decidiu, por via das dúvidas, cancelar todo o processo. Isso prejudicou 18.700 estudantes. Qual é a questão que se apresenta? O novo exame acontecerá para esses estudantes sem nenhum ônus, agora no mês de abril, e os cursinhos para concurso de todo o país passam a estar trabalhando com 2 demandas, a demanda do concurso que foi anulado e a demanda normalmente que haveria para a primeira fase no próximo exame. Mas fica uma dica para o estudante que está, sobretudo, começando o curso de Direito. Estude, estude, estude. Ninguém vai passar no exame da OAB estudando apenas os 6 últimos meses do curso e ninguém vai passar no exame da OAB sem saber quais são os conteúdos, quais são as disciplinas que estão sendo abordadas. Lembrando, a partir de novembro de 2010, nós vamos passar a ter conteúdos zetéticos, filosofia, sociologia, conteúdos de antropologia e psicologia. Em tese, o exame vai ficar mais difícil e mais complicado se ter um bom resultado. Uma outra situação que deve ser feita é fotografar as provas, verificar os assuntos que estão caindo. Por exemplo, até 2 anos atrás não se ouvia falar de Conselho Nacional de Justiça. Hoje, este assunto cai em todo o exame da OAB com pelo menos 4 questões. E uma outra dica, 15%, segundo o novo regulamento da OAB, das questões virão de Estatuto da OAB, de Ética e Regulamento Geral e Direitos Humanos. Ou seja, você está com 15%, com 15 questões que já são suas se você centrar a atenção nessa questão. Exame da OAB não é coisa do outro mundo. Precisa que o aluno tenha consciência e que comece a estudar desde cedo. Um abraço, Inácio Feitosa, para os alunos de Direito do país.